Ah, olha o que diz Jeremias 17:9, nas traduções mais antigas, principalmente na Revista Corrigida, a Bíblia vai trazer essa expressão assim, ó: enganoso e perverso é o coração. Na NVI vai estar assim, ó: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Como é que está a sua, Claudinha? Já que você está aqui hoje, eu vou aproveitar. A tua Bíblia é um pouco diferente. Então fala como é que está a sua. Não há nada que engane tanto quanto ele. Não dá para chamar então o coração de bandido, irmãos? É um coração bandido que a gente tem. É interessante a gente saber disso, sobre as revelações que a Bíblia fala sobre este órgão, que a maioria dos escritores, tanto bíblicos como seculares, resolveram fazer a sede dos nossos sentimentos, meio que a sede da nossa vida, a ponto de o próprio Salomão dizer que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. E a gente saber que nós temos coisas desconhecidas dentro de nós. Tudo isso, o coração, quando a gente vai tirar da poesia, quando a gente vai tirar dessa parte do símbolo, na verdade, ficaria meio sem graça assim: nosso cérebro é enganoso, né? Coração fica mais bonito. Então é interessante como essa expressão de que nós temos um coração que nos engana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Eu creio que de todas as pessoas. Nós não temos controle sobre os nossos sentimentos. Nossos sentimentos são totalmente independentes dentro da gente. Todos eles. É daí porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque sozinho, é que nem aquele TikTok, que parou de passar agora. Eu não preciso de ninguém para fazer mercadoria comigo, eu sozinho ponho minha vida em perigo. E é interessante que a Bíblia até deixa isso claro. Por exemplo, em Efésios 4:26, a Bíblia vai nos dar o direito de irar. A Bíblia vai falar assim, ó: irai-vos e não pequeis, porque não dá para ficar sem irar, não dá para ficar sem ter esse sentimento algumas vezes, mas a Bíblia dá-nos um alerta, né, para que nós não pecamos. Outra coisa também é a crise que o apóstolo Paulo tem em Romanos, capítulo 7, quando ele fala assim, ó, é até interessante, abre a tua Bíblia nessa crise de Paulo. Eu gosto de ver Paulo nessa crise, porque eu falo assim, se Paulo diz isso, imagine eu. Se Paulo tinha esse problema, imagine nós, né? Romanos 7, versículo 15, irmãos. Ele diz assim, ó: não entendo o que faço. Romanos 7,15. Paulo: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha que interessante. Paulo tendo essa falta de controle sobre os seus sentimentos. É por isso que hoje, André, eu vou precisar de água. Você está esquecendo da minha água, mas haja água, diz o André. Eu senti falta bem agorinha assim mesmo. Então, é interessante como nós encontramos, e a Bíblia vai nos dar uma ideia também disso, desse descontrole que tem, quando fala daquela batalha entre a nossa natureza humana e o Espírito, em Gálatas. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, que você vai ver de novo uma crise parecida, uma revelação na verdade. Gálatas 15, 16, 17 e 18, a Bíblia vai dizer assim, ó: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos, os sentimentos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês, falando de nós, não fazem o que desejam.
Olha como nós estamos à mercê disso. Então olha aqui para mim e assuma isso. Não adianta, sobre os seus sentimentos, você não consegue deixar de sentir. O que a Bíblia vai nos alertar? Mas eu posso evitar a atitude que o sentimento está me levando. E é em todas as áreas, irmãos, desde sentimentos negativos, como também sentimentos proibidos. Tem hora que a pessoa se apaixona por quem não deve se apaixonar, não é? Tem hora que a pessoa sente raiva de quem ela deveria gostar. Tem hora que a pessoa gosta de quem vai lhe fazer mal. A gente não tem controle sobre isso. É por isso que a gente precisa encarar que nós temos coisas descontroladas dentro de nós, e na minha compreensão estão ligados aos nossos sentimentos. Nós não temos controle. Nós podemos ter controle naquilo que a Bíblia nos exorta. Ela fala assim, ó, irai-vos, você não tem como não ficar com raiva, mas não pequeis. E eu acredito que se fosse falar de todos os sentimentos, não é? A Bíblia ia dar esse, obrigado André, a Bíblia ia sempre falar, mas não faça. A ideia que esses textos nos dão, queridos, é que há uma possibilidade, e a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que fazer isso, estancar a vontade que eu estou de fazer algo que me leva a pecar, Por isso é que nós temos, eu quero chamar a atenção de vocês para esse título, Coração Bandido, né? Que é música de sofrência aí, que aparece em muitas músicas. Então, esse coração bandido, ele vem com essa armadilha que a gente sempre cai, que é o engano. E por que nós somos enganados pelo nosso coração? Porque a gente não procura, ao máximo, nos conhecer por dentro. Esse texto diz assim que ele é meio difícil de conhecer mesmo, né? Quem poderá conhecê-lo? Mas irmãos, mais uma vez eu vou dizer, estamos aqui para ouvir uma mensagem de Deus, baseada na palavra de Deus. Se você tirar todo esse contexto aqui do seu comportamento religioso, você vai estar passando a seguinte mensagem para si mesmo: eu preciso de Deus. Sozinho nós não vamos conseguir resolver esses problemas do engano do nosso coração, tá bom? Então que declaração, olha, eu não conheço o meu coração, então eu preciso ir em quem conhece. E quem conhece? Deus. Deus sabe, a ponto de, no versículo 10 aí, ele fazer essa afirmação. Volta lá para Jeremias 17. Ele falou assim, ó, eu, o Senhor, que sonda o coração, examino a mente, ele sabe dessas coisas. Irmãos, eu quero trazer algumas revelações sobre o nosso coração. Eu sempre cito esses versículos, porque para mim eles me chamaram muita atenção na palavra de Deus, que é uma revelação sobre o nosso coração. Primeiro, o versículo de hoje, onde a Bíblia afirma que ele é enganoso, que ele é perverso. Tem umas Bíblias aqui que tem uma expressão assim, ó, desesperadamente corrupto. É a sua, Lu? Olha aí, ó. Você vê como a Bíblia não nos poupa não, desesperadamente. Tem outras Bíblias que usam a expressão perverso. A Bíblia da Claudinha e a NVI usa e a NVI também fala de que ele é doente. Vai dizer assim, ó, e a sua doença é incurável. Você vê como é que nós estamos fritos, irmãos. Se você, aí fala assim, algumas pessoas caem no engano do coração e explica algumas atitudes dela com essa expressão aqui, ó, não estou sentindo. E se teu coração estiver te enganando? Você não erra sempre, de vez em quando é interessante, porque há uma possibilidade de não ser um sentimento, mas ser um toque do Espírito Santo. Há uma possibilidade, mas
tem hora que a gente não tem muita certeza disso, e seria muito bom a gente ter o grande recurso divino, que vou compartilhar com vocês hoje, que vai nos ajudar a não ser enganado tanto assim, tá bom? Um coração que nós precisamos lembrar do que a Bíblia disse sobre ele. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, quando Jesus está conversando com os religiosos ali sobre o que contamina o homem, Jesus vai falar assim, comer sem lavar as mãos do jeito que vocês querem que lave a mão. Jesus não estava mandando a gente comer com as mãos sujas, não. Acontece que os fariseus tinham um jeito muito religioso de lavar as mãos, né? Tinha que lavar o dedinho 7 vezes para a esquerda, o outro para a direita, era uma bagunça, eu te contar. E os discípulos de Jesus foram lá, passou uma aguinha, os fariseus, o dedinho aí está faltando os 3 pulinhos, e está faltando cada doideira. Aí Jesus falou assim, o que contamina o homem, você vai ver todo nesse contexto de Mateus, não é comer sem lavar as mãos. O que contamina o homem é que tem no coração dele. E o que tem no nosso coração, do ser humano? E Jesus não está falando do coração, Jesus está falando do nosso coração. Versículo 19, porque do coração procedem o que, irmãos? Olha o seu coraçãozinho aí, maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Está vendo? Olha como você tem um coração bandido. Jesus está falando da realidade do ser humano. Tem outro texto que eu acho muito interessante, e esse outro texto me chama muita atenção também, que é 1 João, vai lá para 1 João 3,11, porque ele tem uma similaridade com Jeremias, por conta do versículo que vem logo a seguir, ou melhor, 1 João 3,20, essa é uma outra revelação que a Bíblia fala sobre o nosso coração, diz assim, se o nosso coração nos condena, e é uma coisa que muito sofre engano do teu coração, um coração condenador, um coração que não te deixa você experimentar o amor de Deus, a graça de Deus. Por quê? Porque ele se ajunta com Satanás e fica te dizendo que você não merece, que você é um pecador, que você não tem jeito, e você vai acreditando nessas mentiras do coração com o reforço da tentação de Satanás, que o inimigo fica nos acusando dia e noite. Então nós temos também, a ideia é que quando eu olho para 1 João 3,20, gente, é que nós temos um coração condenador. É assim, é assim que funciona. Eu nunca encontrei uma pessoa sincera que ao fazer uma autoanálise está satisfeita com a sua vida espiritual. E você sabia que parte dessa satisfação é você dando mais vazão a um coração enganoso do que ao que realmente Deus pensa, a sua opinião? Agora, quando é uma acusação externa, quando é alguém que vem me acusar de alguma coisa, aí eu me defendo. Não é bem assim não, irmão. Mas quando sou eu mesmo, eu costumo ser muito cruel comigo. Eu costumo não me dar muita moral não, porque eu sei o quanto eu acho que eu não presto. Então, quando nós fazemos autoanálise, olha aqui para mim, nós somos muito cruéis conosco mesmo, porque o nosso coração nos condena. Agora olha que coisa linda, irmãos, tanto aqui, quanto em Jeremias, veja uma similaridade que acontece. No versículo 20 de 1 João, já vem logo a expressão assim, se o nosso coração nos condena, aí vem a expressão, mas porque, quando o nosso coração nos condena, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas, amém? Agora olha para Jeremias 17:10, eu, o Senhor, conheço os corações. Irmãos,
pastor, mas tudo bem, o senhor está falando aí que a Bíblia está fazendo essa revelação sobre nós, e é bom a gente saber disso. Uma expressão que a Bíblia vai dizer, que algumas Bíblias traz, que é essa expressão perversidade, é quando o nosso coração começa a fazer-nos vítimas, por ele ser bandido. E o bandido, o que um bandido faz? Faz vítimas. Aí eu quero bem rapidamente que você dê uma olhada para o capítulo 17 de Jeremias, volte a tua Bíblia lá, que você vai encontrar algumas expressões aqui, que faz com que nós sejamos vítimas do nosso coração. A primeira perversidade que o coração faz conosco e nos enganar, é nós confiarmos mais nos seres humanos do que em Deus. Tem pessoas que o coração faz com que você fique muito dependente dessa pessoa. Aí vem a Bíblia no versículo de número 5 do capítulo 17, diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem. Mas não é para a gente sair desconfiando de todo mundo não, irmãos, mas o que faz da humanidade mortal a sua força, você colocar pessoas no lugar de Deus na sua vida, você confiar mais em gente do que no Senhor. Porque qual é a consequência do capítulo 5 de Jeremias? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha só, é muito claro. Essa é uma das perversidades que que o coração faz conosco. Tem gente que para com todo o seu compromisso com Cristo, porque ele vê pessoas fazendo coisas erradas na igreja. Os dois vão para o inferno, não é uma idiotice? Porque por que você vai parar de ter o seu compromisso com Cristo? Porque tem infelizes aqui, pessoas que estimulam você a fazer o que é errado. Você confia mais nos erros dessas pessoas do que na bênção que Deus está querendo liberar para nós. Sabe por quê? Sabe a perversidade que o coração faz conosco? Nós somos muito atraídos pelos erros e não tanto pelos acertos. Surge uma prática maldita que leva o indivíduo a se viciar nos defeitos e nos erros dos outros para justificar a sua vida longe de Deus. A pessoa fica preocupada com as sujeiras, a pessoa fica especialista em procurar aonde estão os defeitos. Gente, eu tenho uma crença sobre o povo de Deus. A maioria das pessoas temente ao Senhor estão querendo acertar. Só que, por sermos tão viciados em defeitos, os que erram chamam mais atenção do que os que estão acertando. Isso é um engano do nosso coração. É um engano do nosso coração. A Bíblia vai nos estimular no Salmo 37, versículos 7 e 8, assim, ó, uma expressão tão linda, eu gosto disso assim, ó: descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Estou lendo o Salmo 37, tá? Versículos 7 e 8. Não te irrites por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Quando você fica mais sendo a atenção para os erros, começa a dominar mais o seu coração, isso acaba mal. Isso acaba mal. Deixa isso com Deus. Deus vai cuidar de tudo isso. Se preocupe exatamente. E eu quero orar com vocês diante dessa possibilidade aqui, a gente ter uma dependência de Deus assim, ó. Vamos perguntar para Deus: Deus, que tipo de engano eu estou caindo no meu coração? Me ajude. E como é que Deus vai começar a nos ajudar? Sabe por quê, irmãos? Ele vai nos trazer uma régua.
Ele vai nos ajudar com um recurso que é exatamente a sua palavra. Na palavra de Deus está expressa a vontade de Deus. E aí, você vai vendo quais são os sentimentos que te fazem pecar. Quais são os sentimentos que estão te levando você a se contaminar. O teu coração está cheio disso. Só que quando ele transforma em atitude, isso te faz pecar. Isso te faz pecar. Então, o que vai me ajudar a eu não ser enganado pelo coração? Primeiro, eu fazer parte das minhas orações, um papo firme com Deus, falou: Senhor, em que estou sendo enganado pelo meu coração? Onde eu estou sendo enganado por isso? Porque olha o versículo 7 de Jeremias, gente, do capítulo 17. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. A gente vai ter que confiar no Senhor, na palavra de Deus. Eu já compartilhei aqui com os irmãos, eu persigo alguns sentimentos meus. Recebi uma ligação de uma pessoa, a pessoa estava precisando de uma ajuda, mas o jeito que ela pediu ajuda foi meio que em forma de uma ordem assim: eu estou precisando disso e quero que o senhor venha aqui na minha casa ainda hoje. Irmãos, na hora assim, eu falei assim: oxi, o que essa pessoa pensa que ela é? Mas na mesma hora eu falei assim: mas peraí, gente, quem está precisando aqui? Eu fui com raiva lá, fiz uma cara de crente, orei, fiz o que ela pediu, mas depois confessei para Deus, e estou confessando aqui, tomara que a senhora não esteja assistindo a televisão, porque a senhora vai saber do que eu estou falando. Não, ainda bem que faz tempo. Mas irmãos, mas na hora assim, o Espírito Santo falou: quem está precisando aqui, cara? O que ela está pedindo? Coisa que você tem. Mas o tom da voz, o jeito de pedir, meio assim, eu achei, falou assim, aí fui eu lá. Mas porque a minha carne estava querendo exatamente, fiquei com raiva, fiquei chateado, me senti que eu não devia fazer aquilo, mas gente, eu tinha tudo em mãos para atender às ordens daquela mulher, o que ela estava, mas depois eu fiquei pensando, né? É coisa do meu coração está enganando. Talvez a mulher foi hiper educada comigo, eu é que ouvi tudo errado, talvez, mas eu fui lá, fiz uma cara de crente, de bonzinho, não é? Irmãos, cuidado com o teu coração. Se você, preste atenção, se você estiver preocupado em duvidar dos seus sentimentos, e duvide sempre, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a você errar menos, a não ser tão enganado assim. É por isso que eu quero que vocês fiquem em pé e ouça o que está escrito em 2 versículos bíblicos. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, gente, guarde o teu coração, ou seja, vai conhecer esse bandidão aí que você tem dentro, porque dele depende toda a sua vida. Essa era a opinião que Salomão tinha sobre o coração. E mais na frente, ele vai nos dar a dica, como se Deus estivesse fazendo um pedido assim para você, filho meu, dai-me o teu coração. Vamos entregar para Deus, me ajuda. Mais uma vez eu vou te avisar, hein? Não confie nessas historinhas, falar, eu não estou sentindo, eu estou sentindo, não estou sentindo. Cuidado com o que você está sentindo e com o que você não está sentindo. O que é a palavra de Deus? Aí é que vem a régua. Qual é a régua? Para você não confiar nos seus sentimentos. O que será que Jesus pensa sobre isso? Nessa experienciazinha boba que eu contei para vocês, eu ia perder a bênção aí, porque
ia contar, e se eu conto numa rodinha, é mesmo, pastor, tem umas pessoas, né? Mas gente, você vê como que se você não tomar cuidado, você acaba caindo nisso. Então olha o que a Bíblia vai dizer: filho, dá-me o teu coração, porque aí os teus olhos vão se agradar dos meus caminhos. Eu não vou querer ficar sendo enganado assim. Gente, lembra dos textos, olha. Então cuidado com esses sentimentos aqui que o Espírito precisa te libertar, ó. Da ira, dos maus pensamentos. E os maus pensamentos lá em Mateus 15, 19 vai trazendo todas o que seria esses maus pensamentos, né? Morte. A gente não assume, mas tem hora que a gente está com a vontade que alguém morra, né? Morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, ou fofoca, ou blasfêmia, o que você quiser fazer. O Espírito Santo vai nos dando essa sensibilidade. Por quê? Porque hoje você foi despertado, você tem um coração bandido, você tem um coração enganoso, a Bíblia diz isso, e ele precisa então de um reforço divino, que é o Espírito Santo de Deus, que vai te ajudar a dominar, e você vai vencer, não vai vencer todas, tá? Porque a gente pisa muito na bola, não é tão fácil assim não. O próprio apóstolo Paulo diz, eu estou lascado. Nessa crise de Paulo no capítulo 7 de Romanos, sabe o que ele diz mais para frente? Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, estou frito. Aí logo depois ele fala assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Onde está a nossa saída? Diga comigo, em Jesus.